pessoas, eu sou a Kenny, tô aqui com... Bertaldo, tudo bem, gente? E hoje vamos começar mais um AnimaCast, o nosso podcast mais católico desse Brasil. E, gente, sério, hoje eu quero saber como eu posso ficar mais interessante. Eu adorei isso, gente. Como ser mais interessante? Então, por isso a gente vai conversar com Pedro Rocha, que é médico, psiquiatra. Ele vai falar coisas, assim, interessantíssimas pra gente. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, eu quero agradecer muito o convite de vocês estar participando do AnimaCast, que é um dos podcasts que eu mais gosto. E realmente vai ser muito interessante esse nosso papo aqui. Tô muito animado pra isso. Ah, que bom. É uma alegria pra gente receber, viu? Então, eu adorei. Sério, eu gostei muito disso. Porque hoje as pessoas, elas buscam muito... Como eu posso atrair mais? Como eu posso ser mais interessante? Não estou nem falando atração só necessariamente para o sexo oposto. Atração num todo, né? Como eu posso ser mais interessante? Então eu achei que seu título foi assim muito preciso. Foi um curso que você fez? Foi um dos meus primeiros cursos, assim, que realmente deu uma grande repercussão. E começou há 2 anos atrás, quando esse curso foi, na verdade, uma ideia de seguidores que queriam chegar a encontrar uma pessoa legal, que queriam ter um trabalho melhor, queriam encontrar amizades boas. E aí eu falei, tá, o que falta nessas pessoas é uma dose de interesse, né, das outras pessoas por elas. E elas precisam ter algo diferenciado ali para conseguir trazer outras pessoas para perto delas, né? Ou seja, essas pessoas queriam ser mais interessantes para poder atrair amigos, contatos de trabalho, namorados e coisas afins, é isso? Exato. O problema eu via muitas pessoas vendendo cursos sobre temas parecidos, mas era algo como assim, eu vou atrair pessoas para usá-las, né? As pessoas estavam vendendo muito curso de relacionamento, mas que era pro homem ficar com várias mulheres ou pra mulher dominar os homens. E eu falei, mas a gente não pode ir por aí. Então não tinha ninguém falando de como ser interessante da forma boa. E eu falei, tá, isso é uma questão de saúde pública. A gente precisa abordar de uma forma correta esse tema. Não adianta a pessoa querer simplesmente usar as outras pessoas e depois jogar fora. Não adianta você querer ser interessante simplesmente para usufruir dos bens dos outros. A gente precisa ser interessante Não interessante porque é um pontual, bem, né? como uma virtude. Ah, isso é excelente. Não aquele interessante pontual. Exato. Eu vou ser interessante para usar aquela... Eu vou ser um interessante porque é legal ser interessante, ser agradável, ser uma pessoa bacana, nesse sentido. Exato, é mais amplo. Exato. Mas essa forma de ser interessante, ela passa antes por uma própria revisão da pessoa? Porque, por exemplo, se ela não é interessante, ela diz assim, bom, como é que eu quero o mel e espanto a abelha, né? Então, como é que se eu quero o mel, como é que eu trago a abelha para mim? Então, talvez tivesse que passar por algum tipo de revisão interna primeiro, ou seja, o que eu estou fazendo de errado, né? Exatamente isso, porque o comportamento das pessoas nesses cursos que eram maus, era o seguinte, você precisa entender o comportamento do outro para persuadi-lo. Agora não, esse curso que eu fiz foi justamente o contrário. Você precisa se olhar primeiro, o que está faltando em você para os outros também quererem estar perto de você. Entendeu? Ao invés de você querer enganar os outros fingindo ser outra pessoa, você agora vai ser essa pessoa que os outros querem estar perto. Esse é o ponto. E começa justamente com o próprio título. Como ser interessante? Primeiro você precisa se interessar pelos outros, né? E o interesse pelos outros genuíno mesmo, que é o que a gente vê como uma virtude, né? De você querer cuidar, de você querer amar, de você querer ajudar as pessoas, começa aí. Ser interessante começa nesse ponto. Eu preciso me interessar pela outra pessoa ao invés de interessar pelos meus próprios bens que eu queria usufruir delas. Que é geralmente o que não acontece, né? A pessoa, ela olha para o outro e ela se interessa por aquilo que ela pode extrair do outro, né? E talvez tenha até uma raiz na inveja, no orgulho, porque ela quer falar mais dela ou do que ela é capaz de fazer, ou daquilo que ela publicou, ou daquilo que sei lá o que conquistou, do que olhar, poxa, que bom, você é um médico, pô, você é bem-sucedido, que bom saber que você trata tanta gente boa, mas de uma forma verdadeira, como você está falando, né? Perfeito, exatamente. Sem aquele fim de utilizar algo da pessoa, sem aquele fim de um egoísmo, né? Eu quero algo daquilo, mas um fim da própria caridade,
de eu querer, assim, o bem da outra pessoa. Por mais que ela já tenha vários bens, que ela seja bem-sucedida, eu quero mais para aquela pessoa, né? E isso atrai pessoas boas, né? E repele as pessoas ruins. É esse o objetivo de ser interessante, é você conseguir trazer pessoas boas para perto de você e também, né, de alguma forma conseguir afastar as pessoas ruins ou transformá-las a partir do seu próprio comportamento. Isso é bacana, hein? Isso é interessante, né? Isso é interessante, mas a pessoa ainda pode comprar esse curso? Não. Esse não? Curso... Eu tô falando... É isso. Jesus Cristo. Eu sei que tem um outro. Eu vou falar do outro, que eu sei que eu andei mas o pessoal pesquisando. Quer ser interessante. Pera, agora vamos ficar no interessante. Você vai ter que voltar um gostinho nas pessoas. Você começou dizendo que queria ficar mais interessante. Então eu tô aqui... Não, porque eu achei legal que foi assim. Foi o primeiro curso que você fez. Foi o meu primeiro curso. Na verdade, assim, eu fiz uma mentoria antes desse curso. Só que foi assim, eu tava novo no Instagram, eu não vendi nenhuma. Tipo, ninguém entrou. Aí eu falei, tá, mas eu não vou desistir aqui. Aí eu falei, tá, vou ver Falou, eu não sou interessante. Ou não está aí, eu não sou interessante. Esse tema não pegou mesmo, assim. Eu queria, sei lá, uma mentoria para as pessoas, para ajudá-las em alguma coisa, né? E aí eu falei, tá, o que elas querem? Eu comecei a perguntar para elas. E aí até surgiu a ideia, tá, eu preciso me interessar pelo meu próprio público e não fazer simplesmente o que eu gosto de falar. Isso é legal, porque tem muita gente que assiste o podcast que pode querer fazer um curso, pode falar e pode ter feito um também que fracassou. Aí você tá dizendo aqui, olha só, qual o interesse do seu público? Seja que a pessoa venda roupa, seja se a pessoa oferece algum tipo de serviço, né? Então, se interesse pelo seu público, pelo que eles querem, para aí sim você poder oferecer. Exato, é como se vocês viessem aqui, né? O público 100% católico praticamente, né? 100% ali cristão. Vocês começarem a falar só de basquete. Não vai dar em nada. Assim, algumas pessoas vão assistir, mas não vai ser o interesse genuíno delas, né? Não. Então, era a mesma coisa que eu tinha feito. Só que aí eu comecei a questionar essas pessoas e vi que essa questão de ser interessante era algo que pegava nelas. Elas queriam ter algo a mais, elas queriam ser melhor. E aí, com essas perguntas, eu criei esse curso. E foi o curso, assim, que realmente explodiu mesmo. Foram mais de 400 alunos. E eu não tinha quase nenhum seguidor. Eu tinha, no máximo, assim, quase 10 mil seguidores, né? E aí, eu fiquei assustado mesmo. Porque do dia pra noite foi porque a gente, às vezes, acha duas coisas. A primeira é que o produto que a gente vende é o produto que eu consumiria. Não é bem assim. Não é. Eu posso consumir um tipo de produto, não é? Por exemplo, claro que não é produto, hein, gente? Vou deixar bem claro aqui, já escrito que não é produto. Nós viemos da Renovação Carismática Católica. E eu gosto muito de rezar do jeito que a Renovação reza. Uhum. Mas, se você for olhar o público de Fátima, não reza em línguas com as mãos para cima. Está entendendo? Então, o público é diferente mesmo dentro da Igreja Católica. É verdade. Essa é uma ação. Então, eu preciso fazer o produto que eu quero para ajudar aquelas pessoas, mas o produto que aquelas pessoas querem consumir. E não é o produto que eu consumiria. Eu talvez pudesse comprar um curso do Padre Jonas. Como já o Padre Jonas fazia isso na vida, né? Era fazer fitinha, fazer fita de vídeo e vender... sim, tá falando do Padre Jonas Zabib. Monsenhor Jonas Zabib, da Canção Nova. É o fundador da Canção Nova. Né? Pra quem não sabe, né? É isso, assim. Senão você estaria fazendo um curso para o seu gosto e não para o gosto do seu público. Isso que já precisa. É um ato de caridade, né? Não é? Eu acho que isso é um ato de caridade. Você tem razão. É um ato de caridade, porque eu deixo de fazer do meu egoísmo, daquilo que eu gostaria de falar e não daquilo. E a segunda coisa, o ensinamento de um senhor bem idoso, que sempre fala comigo a mesma coisa, ele é muito bem sucedido, um empresário. Faz uma pesquisa. Porque a opinião de 5, de 6, de 10 ou de 15 é a opinião de 5.000. Ele sempre me fala isso. Uhum. Então, quando a gente pega... eu, por exemplo, quero muito falar sobre Nossa Senhora de Fátima e fazer um curso sobre Nossa Senhora de Fátima. Mas é isso que o público quer? Eu já sei a mensagem de Fátima. Eu gostaria de transmitir para eles. Mas é isso que eles querem? A gente precisa descobrir. E daí a gente vai entregar um maravilhoso conteúdo que vai mudar a vida deles. Perfeito, perfeito. E tem coisa que você descobre que nunca ia imaginar que as pessoas querem, né? E que sabe que você pode ser uma referência daquilo. Às vezes eles olham para uma coisa boa em você que você não consegue enxergar. Verdade. Assim, eu não achava que as pessoas iam querer um curso de ser interessante
comigo. E aí eu percebi, cara, realmente a coisa... Eu quero o curso de ser interessante. Vou te dar esse curso, Bertaldo. Ó, gente, abriu aqui o carrinho, hein? Só que esse carrinho é 0800, ele falou que vai me dar. Tadinho. Vai distribuir o login pras pessoas. Não. Mentira, deu trabalho pra fazer. Quero fazer o curso pra ser interessante, pô. Mas vocês falando isso, deu até vontade de reabrir esse curso. É. Mas deveria. Eu também acho, cara. Como é que você fechou o curso? Não, eu vou falar do outro curso, que tem outro curso que tá agora saindo, mas o como ser interessante... É muito bom. Ele é muito bom, gente. Não pode sair nunca. Muito bom, é muito Sempre bom vai mesmo. entrar gente nova. Eu quero ser interessante também. É verdade. Por quê, né? E pelo que você está dizendo, começa até mesmo pela escuta. Você ouvir o outro para poder aí ter a compreensão. Hoje em dia as pessoas não se escutam mais, Não. né? Não. A gente quer falar e ouvir. E é muito interessante porque no consultório isso chega pra mim. Às vezes eu vou atender uma paciente que ela tá assim, meu marido tá muito depressivo, ela vai no consultório pra entender como trata o marido em casa, que não aceita tratamento. Então ela vai até mim e fala, Pedro, esse é o caso e tal. Todo mundo preocupado com ele, todo mundo muito mal por causa dele, ele não consegue trabalhar, não consegue sair de casa e tal. Não. Fala tudo, desabafa ali comigo. Eu falo, mas como você está? Porque diante desse quadro dele, todo mundo vai perguntar só sobre ele. E você, assim, ninguém vai querer saber. As pessoas não olham para quem tá cuidando do doente. As pessoas olham simplesmente para como tá a saúde do doente. Quem tá ali cuidando, sofrendo, se desgastando, começa a ficar de lado. E aí, quando eu pergunto isso, a pessoa começa a chorar. Tipo, imediatamente. Alguém olhou para mim, né? Tipo, caramba. Eu sou não interessante. escuto isso há muito tempo. É isso aí. Entende? Eu não escuto isso há muito tempo. Aí a pessoa, ela fala, agora eu tô aliviada, sabe? Talvez era isso que faltava para eu ter força suficiente para continuar cuidando dele com amor, carinho, né? Você também atende em consultório? Atendo. Eu atendo junto do Felipe Duarte, do Bruno Messias, do sim, Diogo que tiveram Vinho. aqui. A pessoa aqui é cliente aqui já. São os queridos. A gente Um a gente ginecologista, outro urologista. Todo mundo aqui. Quem não assistiu, assiste os podcasts com os meninos, que foi assim, eles são Isso mais aqui gracinhos. é o podcast mais hospitalar que nós temos. cheio de médico, Aqui né? tem todas as... Né? Não, todos porque os a gente especialistas. a gente fala da medicina, mas no fundo, porque são médicos que se interessaram por... além do corpo, é o que eu vejo. O que eu vejo nos médicos que vieram aqui, se interessaram além da matéria. E a gente é corpo, alma e espírito. Então, vamos tratar globalmente. É legal tratar o corpo, mas e o resto? Exato. Não adianta querer, na medicina, simplesmente saber tudo sobre medicina, né? Tem a própria frase muito famosa que é: quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Né? Por quê? Porque a gente não é só corpo. E quando a gente chega na parte espiritual, a coisa começa a ser muito diferente, assim, os tratamentos, né? Por exemplo, eu tô, assim, planejando fazer uma formação específica para terapeutas, psicólogos, médicos sobre transtornos mentais. Você quer oferecer um curso para eles se especializarem. Exato. Por quê? Porque eu vou correlacionar essas áreas. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem toque, aquela pessoa que tem aqueles transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma reverberação na cabeça dela. Por exemplo, eu tô inseguro, alguém vai entrar aqui, vai me pegar, alguém vai entrar aqui, vai me pegar. E aí ela começa a ter um ato compulsivo de trancar a porta o tempo todo, de ficar conferindo a porta, né? Transtorno obsessivo na cabeça que leva a um comportamento compulsivo. Às vezes isso pode ser apenas um escrúpulo, sabe? Eu já peguei paciente assim, que era um paciente que falava assim: se eu não rezar 10 vezes uma oração de libertação, eu vou pro inferno. Se eu não rezar 10 orações... Tá, ele tava achando que não tava valendo as orações dele. Porque às vezes ele ficava um pouco disperso, aí ele tinha que voltar. E aí refazer sempre a oração. Mas eu não entendi a diferença do toque e do escrúpulo. Tem muita correlação entre as duas coisas, são muito parecidos. São? Porque ele fica obsessivo com o pensamento de que eu vou pro inferno, porque a minha oração não tá valendo. O escrúpulo, ele é justamente aquela coisa de que você, assim, tá rezando, por exemplo, o rosário. Eu tô na quinta Ave Maria do primeiro mistério aqui e eu me perdi. Eu olhei pro teto, vou tem que recomeçar. trocar a luz. Aquela coisa. Segue dali, pô. Exato. Segue dali. É esse o tratamento? Simples assim. Segue dali. Segue dali.
Uma pessoa com escrúpulo, Porque você não tem toque nem escrúpulo, então, mas pra quem tem, pra quem tem escrúpulo, ela difícil, faz o seguinte: eu preciso recomeçar. E aí ela recomeça. E aí para no segundo, poxa, eu não rezei direito, vou voltar. E aí volta tudo. E aí a oração, a vida espiritual começa a ser difícil, chata, penosa. Não, porque se for um toque de oração, você tá lascado, vai rezar o dia inteiro. Exato. Mas sabe Exato o que é pior? Vai rezar o dia inteiro, mas não numa forma Na que você está piedade, se claro. conectando na piedade com o céu. É É exatamente mais isso, um ato Kenny. mecânico. Fica mecânico, fadado ao insucesso de você sempre ter que voltar e vai ficar chato, difícil, algo que não é meio de Deus. Agora você tá para completar simplesmente uma oração e não para oferecer a Deus aquela oração. Sim, Pedro, porque assim, Deus vê o coração. Deus está vendo no coração daquela pessoa que aquela pessoa está rezando por algum motivo, que é uma pessoa dispersa, sei lá, que olhou para a luz, como eu falei, tem que trocar essa luz, tá queimada aqui, não sei, alguma coisa assim. Aí a pessoa, não, peraí, vou voltar. Aí soube, ok, aconteceu. Mas parece que é um perfeccionismo da pessoa que ela não pode nem por um segundo dar uma desvirtuada ali na cabeça, Exato. que não é isso? Exato. E às vezes é um próprio olhar errado perante Deus, de que ele é simplesmente justo e esquece da misericórdia dele. Exatamente. Né? Então, às vezes, uma certa explicação do que é Deus ou de como ela deve fazer oração sem ter que ficar voltando, já é um tratamento específico que os psiquiatras que não conhecem a vida espiritual vão dar medicamento. E não vai adiantar. E não vai adiantar. Porque não tá tratando ela a no causa. máximo vai ficar mais relaxada, mas sempre com aquele pensamento assim: será que eu tô indo pro céu ou pro inferno? Será que eu tô indo pro céu? Entendeu? Você trata muita gente com toque? Trato. Tem bastante gente. Tem uma pessoa que a gente conhecia, que vou contar o toque que ela tinha. Não vou falar o nome, então posso falar. Ela, se olhasse para uma pessoa, ela falava que ela tinha um nariz bonito. Ela tinha um nariz, ok, bonitinho, no lugar. E se ela olhasse uma pessoa que tivesse... sabe, tem umas pessoas com nariz feio, aquele mais gordalhão, assim, cheio de furo, não sei, uns esquisitos, né? Ela olhava, ela segurava o nariz e falava uma fórmula mágica lá na cabeça dela. Tipo, meu nariz... Sala bim, bim, bim. Bim, bim, sei lá o quê. Toda vez. E se alguém falasse pra ela, o seu nariz... Ela dava um jeito, ela botava a mão e falava a fórmula mágica. E aí eu que já não valia muita coisa, às vezes ficava assim, nariz. Porque ela contou, e a gente tinha intimidade. Aí ele ficava brincando com ela. E ela contava. Depois... Tadinho. Se eu falasse 1000 vezes nariz, ela falava 5.000 vezes a fórmula. Tadinho. Mas a gente tem Preciso me compensar disso. Tem muita gente... Precisa. Tem muita gente com toque. Tem. E muita gente confunde toque com ansiedade também, né? Porque as pessoas, elas não querem esse diagnóstico de toque. Porque elas se acham malucas. Então ela fala, Pedro, eu tô com um pensamento repetitivo aqui na minha cabeça. Eu tô muito ansiosa. Eu tô com muita reverberação na minha cabeça. Eu não paro de pensar. Mas aí quando você vai aprofundando, assim, o que você tá pensando? Qual que são os seus pensamentos? Que tipo de compulsão você tá tendo? Aí a pessoa, ela começa a falar, mas ela tem, assim... Ela pensa assim, ele vai me achar esquisito. Aí ela começa a pensar, vai me achar esquisito, não para de pensar. Então ela não quer contar. Mas aí você vai descascando, aí ela conta. Fala, não, isso é super normal, isso acontece muito e tal. O que você tem não é ansiedade, é um transtorno obsessivo compulsivo, que é fácil de tratar, a gente consegue fazer um... É isso que eu ia perguntar, se tira esse gatilho em algum momento. Então, existem medicamentos específicos para isso hoje em dia. Antigamente, não. Não tinha. Minha mãe contava que ela tinha uma amiga que, quando a pessoa da direita falava, ela tinha que fazer assim. E Jesus! É assim. Peraí, o da direita falava tinha que tocar numa parte do corpo. É sempre na cara, era testa. É tipo em nome do pai e do filho, só que na cara. Quase. E aí, isso assim, antigamente não tinha tratamento. Gente, isso é uma escravidão, né? Porque a pessoa fica muito presa a isso. Ela fica refém dos próprios pensamentos. Eu uma vez visitei uma pessoa também, não posso dizer o nome. Apesar dessa pessoa já ter revelado publicamente... Não, pelo amor de Deus, não vou falar, mas não vou falar que eu fui lá. É um artista muito famoso uma que já pessoa. revelou que tem toque, mas não precisa continuar. Quem é, pelo amor de Deus. Não vou dizer, não. E assim, e a pessoa pediu que eu saísse pela mesma porta que eu entrei, pela mesma porta do elevador que eu entrei, pela mesma portaria que eu entrei. Detalhe, só tinha aquele caminho para poder fazer. Eu não conseguiria, conseguiria ir para a porta dos fundos. Pular pela janela. Não, mas aí eu teria que entrar na casa da pessoa adentro, né? Quando você saía pela porta da sala, você já saía num hall que é fechado, só tem aquele elevador. Eu não posso escolher, vou nesse ou vou naquele, né? E depois, quando você sai do elevador e sai na portaria,
também só tem uma reta que você só sai numa porta. Então, e a pessoa estava angustiada que eu precisava fazer aquele caminho, mas não tinha outro caminho. O meu detalhe está aí. Não havia outro caminho. Uhum. Então, assim... A não ser que tivesse muita intimidade... Por que eu tô pedindo pra pessoa descer? Olha, você só sai por aquela porta. Poxa, mas aqui dentro desse estúdio só tem aquela porta. Se lascar aquela porta ali, nós estamos ferrados, porque não tem pra onde sair. Teria que cavar aqui, né? Em algum... Vai ter que cavar, sair por onde, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso agora, como você falou. Deve ser difícil pra pessoa. Muito, muito difícil. A pessoa tá recebendo uma visita em casa e ela tá angustiada de como a pessoa vai sair. Ela só saiu por único caminho que eu entrei, que não tinha outro. É como um curto-circuito dentro da sua cabeça que fica dando choque o tempo todo pra você pensar na mesma coisa. Você não consegue sair daquele pensamento mesmo. Sabe? Igual você consegue cancelar. Eu não quero pensar nisso. E aí você vai e faz outra coisa e passa. Né? Começa a fazer uma atividade aí e passa. O dela não passa. Mas com a medicação, passa? É isso que eu queria saber. Passa? Passa. Ou seja, também é legal, porque eu sempre falo muito isso. Às vezes as pessoas têm depressão e estão rezando comigo. Aí eu falo, ok, você tem depressão, a gente vai rezar, porque é importantíssimo rezar. Uhum. Mas você já procurou um médico? Já foi no médico? Às vezes tem determinados remédios que você vai usar por determinado tempo, vai fazer as sinapses, aí sei lá o que tem que fazer, vai te tirar daquele buraco e depois você vai conseguir, com a fortaleza espiritual, caminhar com as próprias pernas. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa fica focada e fala assim, então se eu só rezar, ficar tomando banho de água benta, ficar fazendo, eu vou sair disso. Não, tem que procurar um médico e se é uma medicação o quê? A longo prazo, a curto prazo? Como é que é feita essa medicação? Então, depende do tipo de depressão, né? Existe uma depressão recorrente que ela... Não, mas fala especificamente do toque. Ah, tá falando do toque. Do toque. Existe uma medicação, assim, que é uma das melhores mesmo, que hoje em dia é o que eu mais uso, que é a fluvoxamina, que a gente chama. E ela geralmente, assim, em 3 semanas já tem um resultado excelente. Ela atua onde? Ela atua na serotonina. Na serotonina? Ela é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que ela faz? Ela, ao invés de deixar a serotonina ir embora do seu cérebro, ela retém ela ali, para as conexões ficarem mais fáceis. Porque quando ela vai embora é que a pessoa começa a ficar perturbada, é isso? É. E também, assim, a dispersão da serotonina, ela pode tanto gerar depressão, ansiedade, toque, tá tudo atrelado. Só que algumas pessoas manifestam como um toque, outras como ansiedade, outras como depressão. Então, tá vendo? Às vezes a pessoa tem o toque, sofre com aquilo e fica, não vou tomar remédio porque eu não sou maluco. Tem muito isso. Ou então não vou no psiquiatra porque eu não sou maluco. Eu falo, gente, não tem nada a ver. O psiquiatra tinha essa fama, tá? Isso Sim, tinha mas mesmo. Tinha. Nós estamos em 2022, 23 já, até virou. Já virou. 2023. Peraí, gente, já passou isso. Isso é um pensamento muito obtuso. E outra coisa, né? Tem um pensamento aí, a mais longo prazo, que na Bíblia tá dizendo que você deve procurar o médico. Exatamente, gente. Na Bíblia diz que tem um louvor ao médico, que Deus criou o médico para curar a pessoa. Agora, quando a pessoa vai no médico, que Deus criou, e aí não tem jeito, aí recorre ao sobrenatural, né? Mas por enquanto, vamos ao que Deus criou. E também vai ao médico, recorre ao médico e caminha junto com o sobrenatural. Não, aqui, né? Sem dúvida. Total. Mas assim, não pode desprezar a primeira parte. Não pode. Preciso tomar, sei lá, uma vacina para paralisia infantil. Sabe? Não tomou, ficou paralítico. É verdade. É uma falta de humildade, porque ela como se eu não dependo de ninguém. Eu não preciso depender de ninguém, só de Deus. Tá bom, mas assim, você depende do lixeiro para pegar teu lixo. Você depende do segurança para você não ser pego por um bandido. Você depende assim, né? Você depende de tudo. No fim das contas, da luz, do cara ligar a luz pra você ter luz em casa, da água chegar pelo seu cano que o cara colocou pra você. Todo mundo ali, a gente tá conectado com todo mundo ali. Né? E a pessoa fala que, eu não quero depender de mais ninguém, eu não quero depender de mais... Assim, é uma certa soberba. Então ela pode fazer aquele programa de morar lá no Alasca sozinho, que ela fica lá naquele negócio lá, que ela depende só ela mesmo. Fica lá no meio do mato, ela mesmo planta, ela pesca, ela corta aquela árvorezinha, tem sempre um cachorro. Já viu esse programa? Tem, um labrador. Tem um labrador, o cara tem um cachorrinho do lado e acabou. Aí, fora isso... Né? No consultório você vê mais pessoas com toque, mais pessoas depressivas. Assim, qual é a queixa maior que você vê no seu consultório? É depressão e ansiedade. São as maiores queixas. Os males que estão assolando. São os males. E o toque, ele, como tem muita conexão com a ansiedade, assim,
às vezes ele pode demorar para fazer um diagnóstico. Mas, tratando como ansiedade, às vezes, o próprio medicamento da ansiedade também atua para diminuir o toque da pessoa. Então, assim... E ela fica curada? Fica. Fica sem toque? Ela fica, mas às vezes, assim, se tirar o medicamento, volta. Não, tudo bem. É. Mas e o medicamento tem uma contraindicação de longo prazo, de coisa? Não. Assim, é até Ou seja, uma a pessoa vai recomendação. viver muito melhor, gente. Uma pessoa com A pessoa vai estar depressão, livre. tem estudos que uma pessoa com depressão, ansiedade e tal, que não toma medicamento, isso é muito interessante, ela não toma medicamento, o cérebro dela começa a inflamar. Ou seja, o medicamento, ele não serve só para tratar a ansiedade. A pessoa fica, eu não quero medicamento porque vai me afetar, o medicamento eu vou ficar dependente e tal. Beleza, mas se você não tomar, você vai ter uma inflamação no cérebro, que pode gerar uma demência a curto prazo. Caramba. Entende? Então o medicamento, ele serve até como um anti-inflamatório da cura da sua doença. Porque é como se fosse assim, a ansiedade, depressão, é uma doença assim como a gente tem, né, a hipertensão. Assim como a gente crônica. tem a diabetes, né? Alguns tipos de depressão, sim. Outros não. Mas... Outros você trata ali pontualmente e resolve. Em suma, assim, a gente tem que fazer um tratamento mais a longo prazo mesmo, para não ter risco de recorrência, tá? Então, essas pessoas que evitam o medicamento e querem passar sozinha por isso, elas estão cavando a própria cova nesse sentido, né? Por quê? Porque o cérebro inflama. E Depois o problema na frente vai ser muito pior. Vai ser muito pior, muito pior. E ela vai viver uma vida ruim, porque ela tá ansiosa e depressiva. Mas como é que a gente tecnicamente diferencia um ansioso de um depressivo leve? Não é aquele depressivo que nem sai nem do quarto, não toma banho uma semana, não é isso? O depressivo leve, aquela pessoa está sempre com aquele desconforto, aquela coisa que, pô, tô cheio de corrente, eu tô cinza, o céu tá maravilhoso, mas eu não consigo olhar pro céu e tal. Como é que linha tem ali desses dois, né? Então, na psiquiatria, existe essa questão, é muito interessante o que você perguntou, porque geralmente o cara que tem depressão, ele tem um pouco de ansiedade também. E a ansiedade tem um pouco de depressão, sabe? Então é prima, assim, uma da outra. É claro que vai existir o cara que só tem a depressão leve e o cara que só tem a ansiedade. Mas os transtornos todos da psiquiatria, eles estão muito interligados um com o outro. Eles são, assim, você tendo um, você tem mais chance de ter outro também, associado. Então a gente nunca fica fadado a um diagnóstico e fechado ali só pra, assim, ele só tem a depressão. Não, a gente pode deixar aberto. E a gente costuma deixar assim até para proteger o paciente de que, caso ele comece a manifestar outra coisa, ele acha que simplesmente é a depressão. Não, ele pode ser uma associação com outra e tá tudo bem, é normal mesmo. É normal mesmo. É como um hipertenso tem uma associação com dislipidemia, que é o aumento de colesterol no sangue, que é outra doença, mas está associado muito, assim, pessoas que têm dislipidemia também, assim, é muito maior em hipertensos. Assim como em depressivos, é muito maior que tem ansiedade, sabe? Então, quando a gente começa a correlacionar com outras doenças, fica mais fácil até de entender a psiquiatria, né? Você começa a correlacionar com diabetes, hipertensão, aí fica... Só que como é psíquica, as pessoas não veem, a gente não consegue ver, né? Assim, uma pessoa tá na rua, você não consegue perceber, mas você vê um cara hiperobeso na rua, você fala, pô, ele tem dislipidemia. Provavelmente tem hipertensão. Agora, depressivo, não. E isso gera um sofrimento muito grande na pessoa, porque ela não pode ficar contando pros outros, ela não se sente segura pra contar pros outros. E tem o preconceito, né? Que eu sou doido, que eu não tenho força de vontade, é preguiça. Tem que... Levanta, isso é preguiça. Não é preguiça. Exato. Não é? E dizer que a pessoa tá com preguiça e a pessoa tá com depressão é forte. O padre Marcelo Rossi, por exemplo, que ele divulgou que teve depressão, tudo. É porque, assim, dentro... Me corrija se eu tô errada, né? A gente tem as conexões cerebrais... E se um cabinho daquele que se liga no outro dá problema, se uma quantidade de um líquido ali dá problema, um negócio desse dá problema, desconfigura. Não é isso? Pode ser. E você pode, com medicação, repor essas coisas, essas chaves que foram desligadas. Exato. A medicação, assim, nunca pode também estar sem a terapia, né?
a gente, assim, todo tratamento ele é junto com uma terapia. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender a lidar com aquilo que ela tem, sabe? É tipo uma pessoa assim, eu quero emagrecer. Ela não pode simplesmente tomar um remédio para emagrecer, ela precisa ter uma educação alimentar. Mudar o comportamento. Né? Ela precisa aprender como que eu como direito. Ela precisa aprender como que eu malho direito. Para eu conseguir passar por esse problema que eu tô, né? Então, da mesma forma, na psiquiatria você precisa aprender, cara, como que eu lido com a ansiedade? Como que eu lido com a depressão? Como é que eu passo por esses desafios, esses dilemas interiores que vão me aparecendo, né? E tudo isso é importante até porque um terapeuta que não tem noção do que é a vida espiritual, ele começa a ter uma certa visão errada a respeito do tratamento dessas doenças. Ele começa a falar, não, você tem que se aceitar, você tem que se amar do jeito que você é. Então a pessoa começa a falar, tá, então ele tá falando isso é porque eu não tenho potencial para sair desse lugar que eu tô. Se é para eu me aceitar, é porque eu não tenho condição de ser melhor do que isso. Tô no buraco, vou ficar aqui. Exato. Então, assim, a vida espiritual, ela justamente entra aí. Não, assim, você precisa passar por isso, assim é a sua cruz, você tem que carregar ela e a gente vai estar junto aqui para passar por isso e dar os meios, das virtudes para conseguir lidar. É porque às vezes também não sei se pode fazer uma associação disso, mas do pecado, da falta de paz, né? De coisas que de falta de perdão, coisas que você vai guardando dentro, e da mesma forma que você disse que não dá para ver a depressão, né? Porque a pessoa não está gorda, não dá para ver ali. E também o pecado não dá para ver. Não dá. Mas dá para sentir. Porque a partir de um bom exame de consciência e de uma confissão, pode mudar muita coisa da vida de uma pessoa, não é? No sentido de não se angustiar mais, de ver que o plano de Deus é outro. Não é? Digamos aí que, sei lá, hipoteticamente, um relacionamento que foi desfeito, um namoro que isso existe muito no direito canônico, da substituição de pessoa, né? Uma mulher namorou um cara durante 10 anos e ele disse que era o marido da vida dela e um mês antes de casar ele disse, minha filha, que bom, fiquei com você 10 anos, sou seu namorado e vou-me embora. A mulher daqui a um mês ela vai e coloca um outro cara na mesma situação e 2 meses depois ela casa. Isso dentro do Código de Direito Canônico está muito identificado como matrimônio de substituição. Aquilo ali, ela não estava casando com aquele segundo que apareceu. Ela estava casando com o primeiro que foi embora e ela estava aliviando a dor que ela tem. Exato. Não é? Exato. Então, assim, eu acho que a partir de um exame de consciência, né, e de recolocar Deus no centro da vida, Deus deixa de ser um satélite e passa a ser o astro do centro. E aí há um reequilíbrio e com a força e o poder da medicina também, dos remédios, da terapia, pode-se sair tranquilamente de uma ansiedade, de uma depressão e ter uma vida plena. É como você disse, se o médico não souber esse caminho, só vai dizer, olha, você aceita a si mesmo, toma um remédio, aguenta a vida inteira tomando, sei lá, frontal ou sei lá, qualquer coisa dessa, se dopando aí e passar bem. Muito obrigado. Estou errado ou mais ou menos o caminho é esse? Tá perfeito, é exatamente esse o raciocínio. Claro que existe a prática, né, que é um pouco diferente da teoria, que você precisa saber certas formas de terapia, né, terapia cognitivo-comportamental que você vai usar ali. As técnicas, né? As técnicas para você abordar mais com esse olhar a respeito do que é Deus, com esse olhar a respeito do que são os pecados, de como fazer um bom exame de consciência, já pula quase todos os passos para você alcançar uma cura ali, para você tratar uma pessoa. Eu queria fazer uma pergunta ao contrário. Alguma pessoa que você já tratou até hoje, você a encontrou espiritualmente perfeita e fisicamente doente? Já. Já? Já. Assim, como é que foi? Eu não posso dizer que era uma santa, né? Sim. Mas era uma pessoa que tinha, assim, visões místicas muito profundas, de coisas assim, que ela parecia ter uma humildade intrínseca ali, muito forte, muito forte. Mas essa foi uma paciente? Uma. Uma? Uma. Uma de todos? Uma de todos. Mas a regra geral, você encontra um distúrbio espiritual junto ou não? Ou seja, a pessoa não tem ela carrega
cargas, mágoas, problemas, frustrações que ela não colocou para fora também em confissão. Isso, também. Existem, claro, pessoas assim que estão simplesmente com uma deficiência de serotonina. Ok. Existe sim. Que é o caso, provavelmente, dessa pessoa que você falou. Dessa Isso. pessoa que você citou aí. Aham. E existem também casos que a maioria, que é o que eu acho que a sua pergunta quer dizer, a maioria sim tem um desvio moral atrelado, né? E até tem um psiquiatra, né, que chama Igor Caruso, que ele define assim: a neurose, toda neurose, ela é fruto de um desvio moral. Como assim? A pessoa, ela sabe que é errado e mesmo assim ela faz. E ele fala que toda neurose parte dessa aceitação de fazer o que é errado mesmo sabendo o que é errado. E aí a pessoa fica neurótica, né? Tipo, ela vai lá e trai mesmo sabendo que é errado. Aí ela começa a ter um transtorno, entende? Ele tem essa definição mesmo, assim, na grande maioria ele tem razão. E realmente, assim, se não ajustar, se ele não parar de trair, ele vai continuar mal. Ele vai continuar mal. Se ele não parar de sair com outras mulheres, se ele não parar se ele não focar na família dele, ele vai ficar mal. Então o tratamento ele vai além do medicamento aí. É porque existe até um estudo dizendo que, por exemplo, a pessoa com falta de perdão tem artrose. Agora eu não sei exatamente as doenças relacionadas. Não tem um negócio assim? Tem. A pessoa que não perdoa. Sabe aquela pessoa ressentida? Eu não perdoo Vai mesmo. ficando dura. Acho que a pessoa vai se enrijecendo. E tem outras doenças porque é conectado. Você vê santos que são desenterrados, como a Santa Jacinta Marto, depois de 30 anos enterrado, estava incorrupto o corpo. Por quê? Porque a santidade era tanta que não corroeu a carne, só que o pecado corrói a carne. E aí o pecado que eu estou querendo dizer é exatamente todas as faltas de virtudes e tudo isso que a gente vai colocando aí em cima que vai corroendo ali a carne. Porque na realidade nós estamos falando de espírito, alma e corpo. Independente da religião. Aqui é um podcast católico, claro, óbvio, evidente, né? Mas nós estamos falando do homem. Do homem, a imagem e semelhança de Deus, né? O sujeito pode ser um judeu maravilhoso, enfim. Pode ser a religião que quiser, maravilhosa diante de Deus e ter a salvação, né? Bom, para nós, a salvação, ela está exclusivamente em Jesus Cristo. E para isso que nós evangelizamos e tratamos as pessoas. Mas levando em consideração a humanidade como um todo, esse desequilíbrio entre espírito, alma e corpo é que vai levar a uma consequência dessa. Exato. Porque imagine uma pessoa que ela não lhe foi apresentado Jesus Cristo, né? Mas ela fosse muito bem lá, obrigado na religião dela, uma pessoa direita e tal. Certamente você vai encontrar menos problema nessa pessoa do que uma pessoa completamente desconectada do sobrenatural, completamente desconectada de Deus. Ela vai sofrer, tanto que o somatizar o que é? Exatamente isso. O que é o somatizar? Né? Deixa o médico falar. O somatizar, como é? É quando passa, Do né, quê? Para onde? a doença que você tem para outra parte do corpo, né? Por exemplo, você está ali com uma depressão e você começa a somatizar com uma dor, né, articular. E você começa a ter esses problemas. Ou você tá com um pecado muito grave e começa a ficar com dor nas costas, no ombro, né? Isso começa a somatizar, começa a transferir de lugar a sua dor. É como se fosse um câncer mesmo. O câncer, ele sofre a metástase. E a metástase é quando sai de um lugar e vai para o outro, né? Vai ultrapassando a barreira do qual ele era. Espalha, né? Espalha, né? E exatamente assim. Não é que saia daquele local, não vai ter mais. Soma além daquele, por isso somatizar, né? Soma além daquele local, você tem um outro. Aí vai juntando e vai aumentando só o pepino. Exato. Aí. O problema é quando você quer tratar só esse local que tá doendo agora, né? Você foi com a dor nas costas, então vou tomar uma dipirona ali para tirar a dor nas costas. Olha, só que você não tratou a causa principal. Nós que porque às vezes a pessoa tá tensa. Um exemplo. Tá preocupada sei lá, vou pensar. Tá passando por um problema, não tem uma oração
uma conexão ali mesmo com o céu, de rezar, de confiar, de entrega, de saber que com Deus a cruz é mais leve, não sei o quê. E a pessoa vai, sabe, vai até ficando mais assim, daqui a pouco tá com isso aqui tudo duro, tá uma dor crônica. Você falou, eu vou tomar aqui o remédio que vai me aliviar um relaxante muscular, mas daqui a pouco tá toda tensa. Tem gente que tem umas dores constantes assim que não passam. Tem que fazer tratamentos e tratamentos. E vai ver, se começar a tratar o que tá mais profundo, a pessoa vai começar... Peraí. Porque tem a clínica da dor. Tem clínica de dor crônica. A clínica da dor. Só que a clínica da dor, não olhar o cara antes, no que está dentro dele, não vai ver o que está na dor. Nós que viemos da renovação carismática, lá tem muita oração de cura, né? De cura física e de cura espiritual. Né? A gente já viu isso assim aos milhões. Não quer dizer só milagre, não. Tem gente lá se tratando, mas... Não, até porque depois cura, afeta e você tem que tratar aquilo. A cura interior... Não tem jeito, se né? você, eu já fiz na minha vida mais de 300 ou 400 orações de cura interior. Para mim, Bertaldo. Não foi nos outros, eu recebendo. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Porque só Deus tem a capacidade de voltar no tempo, né? Vamos dizer, o Bertaldo, vou dar um exemplo do Bertaldo. Ele tá lá com 3, 4 meses engatinhando. Não sei se essa criança engatinha 4 meses, né? Engatinha quanto tempo? Não, com um mês, né? com um mês. Teve 3 filhos, não sabe, rapaz? Que isso? Um mês eu já tava engatinhando, minha filha. Tá bom, o quê? entendi. Já tava engatinhando com um mês. Então eu tava lá engatinhando. Nem o bebê da família incrível, assim. Olha só, eu, hipoteticamente, não sei quando eu engatinhei e tal, fui lá e enfiei o dedo na tomada. Ok? Eu tomei o choque. E aí, além de tomar o choque, minha mãe bateu na minha mão. Menino, não pode bater a mão na tomada, não. Só que aquele menino, de sei lá quanto tempo, engatinhando e metendo a mão na tomada, ele não tem a consciência de que aquilo é errado. Mas aquele tapa ou aquela repreensão gera dentro dele uma marca dentro do seu HD que, assim, ficou magoado. E aquilo continua pelo tempo. E aquilo precisa ser tratado. É claro que ele está dando exemplo, né? Simples. Eu estou dando um exemplo simples, mas um monte desses exemplos simples geram uma pessoa que foi programada por Deus, né? De uma forma e que ali foi colocando dentro do seu, digamos, seu software, foi colocando algumas coisas que foram prejudicando o andamento dela. Só Deus consegue, na oração de cura, voltar àquela situação pela sua onipresença, ok? E ali ele tira a dor daquela lembrança. Quando tira a dor dessa lembrança, algo que você está sentindo 60 anos depois desaparece. Eu já vi isso muitas vezes. Centenas de vezes. Entendeu? Pode não... Isso está relatado nos livros. Agora, se isso não está relatado na medicina, eu não sei. Mas quem quiser comprovar, basta a gente ir assistir e ver o que acontece. E é exatamente isso. Eu acho que tem que começar por ali, né? Claro, o cara não vai chegar no seu consultório e você vai começar, vamos rezar, irmão. Não. Você vai ouvir. Até porque deve gente de outras religiões. Mas é isso. Deve, total. Pois Muita gente. Você é católico, pode entrar. Você não é católico. Mas o princípio é que ele vai ter que fazer o mesmo. Sim, exatamente. Seja lá com que religião for. Seja, sei lá, qual religião. O médico, ele tem que ter uma coisa muito, muito dentro dele, né? Porque se o psiquiatra, ele começar a sentir tudo que o paciente está sentindo, ele não consegue mais atender. Morre, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não pode se desensibilizar. Ele precisa se sensibilizar com a dor do paciente. É verdade. E a única forma dele conseguir lidar com isso, se sensibilizando, é com isso. É com a vida espiritual. É com a vida espiritual. Por isso que a gente vê tanto médico desensibilizado, que tá nem aí pra dor, que não liga, que olha o paciente, já prescreve, tchau, né? E outros médicos que estão simplesmente depressivos mesmo. E que começam a compensar na comida, começam a compensar em bebida, começam a compensar em droga. Porque mergulha tanto no problema alheio, né? Mergulha tanto porque não tem pra onde fugir. Ele às vezes pensa, será que é isso mesmo? Será que a vida é assim mesmo? Só que a gente que tem uma vida espiritual ordenada, a gente consegue ver e a gente consegue tirar esses arranhões. Tirar essas dores. Por quê? Porque enquanto o paciente está declamando a dor dele, eu sei que eu tenho algo a fazer ali. Eu sei que eu tenho possibilidades, que é no caso estar rezando junto ali com ele, mentalmente,
pedindo a Deus para auxiliar nele, pro anjo da guarda dele, auxiliar no tratamento dele. E que eu não tô sozinho. E que aquele paciente também não tá sozinho. Então isso me dá esperança no coração. Isso não me dá tanto medo a respeito do que pode acontecer. Porque eu sei que eu tô fazendo o que é possível ali. Enquanto um médico sem vida espiritual, ele vai falar, cara, a única salvação é o remédio. Ou seja, ele coloca remédio como Deus. E ele sabe que não é. Só que ele tem que fingir dentro dele que é. Pra ele, pelo menos, ter algum fio de esperança. Alguma tranquilidade. Só que quando você coloca uma coisa como Deus, você automaticamente sofre. Né? Porque você sabe que não é. Você tá mentindo pra si mesmo. E aí você entra numa neurose. Numa neurose. Você começa a colocar as coisas como Deus. Né? O sexo como Deus. Uma pessoa como Deus. Uma coisa como Deus. Enquanto a gente, com uma vida espiritual, a gente consegue muito bem discernir essas coisas. E manter exatamente a hierarquia. Né? De que eu preciso confiar em Deus. Que eu preciso depois confiar na minha técnica. Que depois eu preciso confiar no medicamento. E assim por diante. Enquanto que a pessoa que vai pegando o que tem ali, como se tivesse assim, eu vou testar, vou na sorte, ela começa a sofrer, né? Tipo, ela tá lidando com uma vida alheia. E ela vai pegar uma ferramenta aleatória para tentar salvar a vida de outra pessoa. Ela vai sofrer, ela vai sempre estar sentindo como se ela tivesse, né? Perdendo alguém. Como se ela tivesse assim, cara, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque uma coisa é um mecânico. O mecânico ele vai olhar para o carro e vai falar, ok, esse motor aqui, aí tem o pistão, aí tem o não sei o que lá, tem o radiador, carburador, ok, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. O máximo que eu botar ali é óleo, é água e o combustível para o motor funcionar. Uma pessoa é mais do que uma máquina. Tem o que move aquela máquina e que não é a comida nem a bebida. Tem, ok, move a máquina, mas tem além do que move o motor ali, né? Tem toda essa parte da ânima, da alma e do que dá esse sopro que vai fazer aquilo. Então, um médico que tem esse olhar como o seu, que olha além da máquina em si, né, do motor, do radiador, do carburador, ele vai atingir muito mais profundamente. Porque não é só isso, tem o além disso. Tem muito. Né? Você fez filosofia? Você estudou? Eu estudo. Na verdade, eu comecei fazendo junto da medicina faculdade legal. De filosofia. Só que eu... Tá igual o Rafael. Só que eu achei muito fraca a faculdade que eu fiz. Eu nem vou falar o nome aqui. Mas fazendo propaganda negativa. Eu fiz assim, era tipo, você tinha que decorar frase de filósofo. Eu falei, cara, isso não é filosofia pra mim. E aí eu, né, comecei a fazer o COF. Já do início da faculdade. Fiz assim, muito tempo, né? E fiz o que seria o COF? O COF é o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Tem também a Academia Atlântica, é muito boa, né? E a Academia Atlântica, eu tô matriculado lá também, legal. Eu faço as aulas lá. Você tem quanto tempo de formado? Eu tenho 1 ano. Ah, você é um recém-formado? Sou, mas eu comecei a trabalhar antes de me formar. Eu já atendia terapia antes de me formar. Até o meu primeiro curso foi antes de me formar. O seu primeiro curso do quê que você fazia? Como ser mais interessante. Ah, você fez antes de se formar? O mais interessante vai ser relançado agora. Você tem que relançar esse curso. Isso é muito legal. Olha, hashtag vamos aí, eu quero ser interessante. Vamos lá, você vai ter curso... Mas... Não, peraí. Pedro Rocha... O interessante também trata de moda, maquiagem, essas coisas, não. Não. Vou ter que chamar alguém. Ele tá mais filosófico na história. Fique mais interessante, mude a sua roupa, faça o cabelo assim, uma maquiagem. Isso é muito superficial. Ele tá mais profundo, como ser mais interessante, de um jeito mais, né? Você agora tá... eu gostei também. Você tem uns títulos muito bons. Você é um bom copy, hein? Eu ia dizer isso agora. Tô precisando contratar um copy. Você é um bom copy. Porque agora você tem a grande virada, método antifrágil. Isso. Eu fiquei pensando, método antifrágil. As pessoas hoje são todas dodóis, nenéns e todas frágeis. Todas assim, é tudo... é tudo... Método antifrágil. Parece até um método antifraude.
Ah, é. A pessoa não ser uma fraude pra A outra. pessoa não ser uma fraude. Pode ser também, né? Pode ser. Dá no mesmo. É, Dá do no mesmo. antifrágil, gostei dessa. E pra ela não ficar mentindo pra si mesma, né? Não seja uma fraude pra você e pros outros. Exato, Quem é você? Se revele aí. Sabe qual é a primeira aula? Ah, Adivinha? sei lá. Compre um espelho. Coloca o espelho aqui e já olha a sua cara. A pessoa, aí eu vou dizer, tratamento, bom, ele como médico vai dizer, a pessoa, ela tá com tanto, a visão dela de si mesmo é tão deformada que ela se olha no espelho e vê outra coisa. A pessoa que tem vigorexia, ela tá gigante de forte, ela se olha no espelho e se vê magra. A pessoa que tem anorexia, tudo bem, então a pessoa tá, um esqueleto se olha no antes. espelho e se vê gorda. E a pessoa tá cadavérica. Isso Não é? A pessoa clássico. ela não consegue enxergar, tem ali, então não vai adiantar o espelho. Ainda tem o feioxia também. Feioxia, o que é isso? Pessoa que se vê feia mesmo. Ele tem o feio que você acha bonito. Né? Bonitossobia, sabe o nome? Esse é o meu caso. Eu tenho feioxia, que eu olho no espelho lá, eu sou feio mesmo e eu acho bonito. Tem que ter tratamento. Vou pedir um tratamento. Mas não tem pra pessoa que é bonita e se acha feia, só diz que ela tem baixa autoestima, né? Não existe. Ele é não. educado, né? Ele fala assim, não, pô, você tem baixa autoestima, você pode Não, melhorar. quando a pessoa é feia. Mas e quando a pessoa não é feia e se acha feia? Só diz que ela tem, tem uma autoestima baixa. Eu conheço pessoas assim. Pior que eu conheço pessoas assim. Eu conheço, não posso revelar, mas eu conheço pessoas assim. Tem de tudo. Esse mundo tem de tudo. Igreja tem cota pra tudo. Mas fala aí a grande virada e o método antifrágil. Antifrágil, não é fraude, antifrágil. Eu adorei isso. Eu também, você é um ótimo copy. A grande virada foi o evento que eu fiz, que foi até ontem. Ontem eu fiz uma live de lançamento do curso Antifrágil, chamada A Grande Virada. A Grande Virada é remetendo a 2023, que acabou de começar. E você tem que virar a chave que você está vivendo, né? Você está vivendo uma vida, assim, medíocre às vezes a pessoa, né? Que ela acha que escrevendo as metas no papelzinho, no fim do ano de 2022, escreve lá, eu vou missa diária, eu vou ali malhar todos os dias, eu vou ali estudar, eu vou trabalhar bem, fazer muito dinheiro esse ano, né? Ela vai escrevendo suas metas e chega no final do ano, sempre acaba não cumprindo nada, né? Sempre acaba cedendo no começo já do ano e se perdendo, deixando de cumprir as suas atividades. Vou fazer ginástica todo dia. Aí já na segunda semana, não. A grande virada é isso aí. Você não pode mais ficar caindo nessa coisa de você escrever as metas e não cumprir. Então, o que faz você não cumprir tem um motivo. Todo ano você escreve e não consegue. Todo ano você escreve. O que está faltando em você, né? E aí, o método antifrágil chegou justamente para isso. Porque o que falta em você é uma certa ordem. Porque não adianta... A maioria das pessoas acham assim, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro para construir uma família, para estruturar. E ela foca só na área profissional. E ela fica o tempo todo, começo do ano, só trabalhando. Sendo que a vida dela tem diversas outras áreas que são muito importantes até para auxiliar na área profissional. Por exemplo, a vida espiritual. Uma pessoa sem vida espiritual, ela vai trabalhar e não vai ter sentido aquilo uma hora. Ela vai chegar... Então, assim, se ela focar só nessa área que ela está aqui, escreveu nas metas dela e tal, ela não vai conseguir cumprir até o final. Por quê? Porque ela não está focando no relacionamento dela, que é tão importante quanto o trabalho, que é tão importante quanto a vida espiritual, que é tão importante como atos de caridade, que é tão importante como amigos, família. E aí ela se perde. Então ela nem sabe por onde começar. Por onde que eu começo a ordenar minha vida? Porque eu só tô focando numa área. Eu só foco aqui, Pedro, em emagrecer. Eu só quero emagrecer. Minha meta era essa. Tá, mas beleza. Você tá rezando? Você tá fazendo um trabalho bem feito? Você tá levando a preguiça muito pra frente? Você tá sendo procrastinador? Você tá sendo desordenado? Então... Confessando contra a sua gula? Exato, exato. Tem tudo isso atrelado ali. E tudo tá conectado. Não é cada área separada uma da outra. E no curso Antifrágil, justamente, eu conecto tudo isso com elas. Eu mostro que a vida espiritual está relacionada com o trabalho, está relacionado com o relacionamento, está relacionado com a caridade, está relacionado com a família, os amigos, networking, tudo isso. E que... É um ordenamento da vida. Exato, exato. É a virtude da ordem, né? A virtude da ordem. E para ela conseguir ter essas metas bem feitas
e conseguir chegar no final de 2023 com tudo cumprido, ela precisa que cada uma dessas áreas esteja ordenada. Ela precisa que o relacionamento dela esteja bem. Ela precisa que o profissional dela esteja bem. E assim por diante. E lá no curso eu tenho um método para isso, né? Que começa desde o ideal que ela traça de cada uma dessas áreas e eu vou junto com elas traçando o ideal. Legal, né? é prático. A pessoa vai botar em prática. E eu mostro a minha própria vida acontecendo, né? Eu mostro como que eu rezo. Eu mostro como que eu trato a minha vida profissional. Eu mostro como que eu até faço atividade física. Como é que eu distribuo isso no meu dia. Mas você posta a sua atividade física? Não, isso é de um curso. Eu posto, assim, às vezes uma foto, eu incentivo as pessoas lá. Porque eu tenho uma plataforma ali que as pessoas me assistem ao vivo também. Em alguns momentos, né? Eu fazia live diária. Tem mais de 20 lives lá do meu dia, eu explicando cada detalhe, fora as aulas teóricas. Mas você faz, por exemplo, Dom Rafael, ele tinha um... Tá falando de Dom Rafael Liano Cifuentes. Um monte de gente lá na obra também tem. Que aí o cara escreve assim... Eu tô explicando... Pera, só um segundo. Eu tô explicando quem são as pessoas e os locais, porque tem gente que assiste o podcast do Brasil inteiro, de fora do Brasil. É verdade. E às vezes a pessoa fala assim, mas que Dom Rafael que tá falando? Que bispo é esse? Não, O Rafael a que me refiro é o que estava parceiro? na tarde com Maria desde 1989 com Bertaldinho. É um bispo, ele já é falecido. E ele é um bispo... Depois foi bispo de Friburgo. Isso, de Nova Friburgo. Isso. E ele é um homem do Opus Dei. Um homem Viveu muito com São José bom, Maria. Conviveu... Com Dom Álvaro. Muito próximo de São José Maria Escrivá, de Dom Álvaro, então ele assim... Então ele tinha essas metas assim, ó. Ir à missa, escrevia aqui. Aí você tá aqui, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, tal. Aí ele botava um xizinho, fui à missa. Claro, ele celebrava a missa todo dia. Ginástica, aí você bota aqui o xizinho. Você faz assim também? Porque aqui você vê uma planilha que você tem diante dos seus olhos o seu mês, ou a sua semana, ou o seu dia. Assim, tive paciência, comi muito. E aí você vai botando a sua listinha e vai fazendo xizinho. Isso é ótimo. Isso, sim, serve muito. Serve? Serve. Ajuda muito. O negócio isso aí é como se fosse um exame de consciência no final do dia. Diário, né? Pra exatamente. você não esquecer de marcar ali no final do dia. Por não ter que ficar só na sua cabeça. Será que eu fiz hoje? Né? Então aí tá no papel. Eu digo assim, eu falei no papel, mas você pode fazer no aplicativo, pode fazer no bloco de nota, pode fazer o que você quiser. As pessoas me perguntam muito de aplicativo. Eu costumo usar muito o Google Agenda pra marcar meus compromissos ali. E aí eu tô sempre recebendo os lembretes. Né? E sobretudo dos atendimentos, né? Não dá pra eu ficar lembrando de todas as pessoas que marcaram que horas e tal. Eu recebo lá automaticamente. Agora, voltando um pouquinho ao que você estava dizendo como é que você ajuda a pessoa a se ordenar e tudo. Tem que fazer ginástica, tem que não sei o quê. Todo aquele ordenamento tem que fazer, né? Uhum. Eu estava aqui pensando como a igreja é sábia. Como a igreja é sábia. Quando a igreja pede sacrifício, a gente está num mundo que não quer se sacrificar. Quando você fala em sacrifício, a pessoa sai correndo, gritando e pelada, dizendo, tá louco, eu já tô cheio de sacrifício na minha vida, ainda vem botar mais um em cima de mim? Sendo que a pessoa não entende que aquele sacrifício que ela fizer, entregando para um propósito maior, como aquilo vai fortalecer ela e ela vai sair transformada. Uhum. Seja assim, sei lá, a pessoa é doida com café. Exato. Eu não vou beber o café. Falou de mim, falou de mim. Não entendi. Tô fazendo café? Seja, doido com chocolate. Eu falei de mim. Falei o cafezinho, vou poder tomar mais. Não é que não vai tomar mais. Mas, por exemplo, tô aqui, aí tenho aqui a barra de chocolate. Vontade de comer esse chocolate. Eu não vou comer um pedaço de chocolate agora. Por quê? Porque eu vou oferecer em sacrifício. Seja lá a razão que eu vou oferecer em sacrifício, e não vou comer. Eu vou olhar pro chocolate e não vou comer. E quando eu passo no final do dia e a barra tá lá, eu falo, agora eu posso comer esse pedaço de chocolate. Eu falo, caramba, eu venci o chocolate. Não foi o chocolate que me venceu. Porque às vezes a gente é vencido pela preguiça, pela cama, eu não vou levantar não, vou ficar. Seja pela gula, pela vontade de comer um negócio. Quando você se fortalece, você não come aquilo, ou você... O minuto heróico, né? Você tá deitado na cama, eu não tocou despesa, vou fazer ginástica não, vou dormir, desliga. Ou você fala, quer saber de uma coisa? 3, 2, 1, levantei e fui. Aquela força que você fez, isso é um fortalecimento que você tem que ter, senão a alma fica flácida. Dom Rafael falava muito disso. Flácida, fica...
aquele troço jogar. Você não tem força para fazer as coisas. Então, esse ordenamento que você está dando nesse curso com o seu método antifrágil, ele vai fazendo a pessoa ter uma alma, um espírito ali forte e conseguir superar as dificuldades na vida. Mas eu só queria entender o método ainda, que eu não entendi. Porque assim, não é para escrever aqui no exame de consciência no fim do dia. Como é que eu sei o que eu tenho que fazer e vou ordenando? É pelo Google Agenda que você falou? Não. Eu descrevo junto com elas as 5 áreas da vida dela, né? E eu mando elas escreverem o objetivo delas. Okay. Elas vão escrever o objetivo delas. E o passo a passo do método, que são 7 passos, que começa pelo ideal, que elas escreveram aqui, ele vai dando as pequenas migalhas que elas têm que ir colhendo para alcançar... As ferramentas, é isso? Mas ela já começa no ideal? O ideal é o que ela estipulou para ela alcançar. É aquela cartinha de fim de ano, entendeu? Não, isso eu já sei, mas ela começa assim, se ela estipulou... Começa estipulando precisa emagrecer, ela não pode botar o ideal 20 quilos, ela tem que começar dos 2 quilos para chegar nos 20. E também ela não pode colocar emagrecer. Para mim é muito vago isso. Eu falo, você tem que escrever exatamente a coisa que você quer. Perder 10 quilos. Exato, menos 10 quilos em 6 meses. Ela botou isso lá em cima. O caput é esse. Exato. Malhando tantas vezes por semana. Tem que ser uma descrição completa. E eu ensino para eles a fazerem numa aula lá específica a descrição completa do ideal. Porque senão fica esse negócio assim, vazio. A pessoa, eu quero ser forte. Tá, mas o que é ser forte para você? Em quanto tempo você quer ser forte? O que você vai fazer para isso? É o que você está disposto a abandonar? Jesus sempre fala, né? O que queres que eu te faça? Como é que é? Diz o que você quer. Exato. Vambora, para de ficar enrolando. Sem meias palavras, dizer tudo, completo. É o que queres que eu te faça? Jesus pergunta. É aquela história, né? Tinha um cego na frente dele. Senhor, me cura, Senhor, me cura. O que queres que eu te faça? Jesus já viu que o cara é cego. Mas o que queres que eu te faça? Pra mim, sabe que pra mim o Orconcu é o cara do braço seco, que ele fala, estende teu braço. O braço do cara tá seco aqui, como é que vai estender o braço? Aí o cara, ou seja, é a fé. É a fé. O cara fez aquela força interior, claro que não foi a força interior dele que ele curou, né? Eu só queria dar uma olhada. Jesus gosta sempre de ver essas coisas, né? Não sei porquê. Podia já mandar, teu braço tá bom, vem parceiro, vambora. Né? Mas ele vai fazendo assim. Mas é exatamente a pessoa exercitar todo esse movimento. E Jesus até mostra que o trabalho tem que partir tanto, assim, Deus quer que você se mova também para ele, né? Ele não quer simplesmente fazer tudo por você, ele quer que você também se esforce. Deu passe, é claro, né? Deu passe. E eu tenho uma aula específica sobre até a dopamina, que eu explico fisiologicamente como que funciona esses certos vícios que a gente vai tendo durante o nosso dia. Você falou de chocolate. A pessoa não consegue parar, ela sempre come um pedaço de chocolate, ela sempre dorme mais um pouco, ela sempre fica no celular. Então, quando ela vê, a dopamina dela, a sensibilidade fica muito alta. Então, para ela ter uma sensação de prazer, ela precisa ultrapassar isso, cada vez mais alto, de tanto prazer que ela se dá. E aí, as coisas mínimas do nosso dia... Olha o que ele está dizendo, tanto prazer que a pessoa se dá. Aí as coisas mínimas do dia... E as coisas mínimas do dia a dia, por exemplo, se olhar um dia bonito... Tô copiando tudo que você tá falando, dar um abraço na sua esposa e achar bom, confortável... Já fica pequeno. E você comer assim um café da manhã simples, mas que foi feito com carinho. Né? E você sentir aquele prazer, não mais tem. A pessoa não sente mais. Por quê? De tanto prazer que ela se entrega durante o dia. Ela tá estimulada. Exato. Tá super estimulada. Então, para ela conseguir diminuir esse limiar da dopamina que tá tão elevada dos prazeres que ela precisa fazer exatamente o que você falou. Sacrifício. E o sacrifício começa assim, você tirando essas pequenas coisinhas do seu dia, né? Eu não vou ficar tanto tempo no celular hoje. Eu só vou ver o Instagram aqui de uma pessoa específica que vai me dar conteúdo. Ou então eu vou ali comer menos do que eu costumo comer no almoço, né? E eu boto várias propostas para as pessoas fazerem isso, para elas combaterem esse vício em dopamina que na nossa realidade hoje em dia é cada vez maior. Que aí o dia a dia normal, o ordinário, fica pesado, fica chato. E ela sempre buscando algo mais... Porque o ordinário não tem dopamina. Não tem dopamina. Por isso que o urologista... Não, tem dopamina. Só que o limiar dela tá tão elevado que o limiar que deveria ter para ela sentir o prazer não chega. É isso aí. Por isso, quando o Diogo Vinck esteve aqui, que é urologista, assistam, quem não assistiu, que é muito legal o episódio com ele. Ele dizendo exatamente da pornografia. A pessoa que é viciada em pornografia, a dopamina tá lá em cima. Vai ter relação sexual com a mulher
ou com o marido, seja lá quem tem o vício lá, não consegue sentir prazer. Não consegue. Não consegue sentir Diz prazer. que é pior que cocaína. É o mesmo estímulo. É o mesmo. É o mesmo Olha que estímulo. doideira. É o mesmo estímulo. Então, aí a gente não tá falando nesse grau, mas tá dizendo exatamente do nível de dopamina que a pessoa vai se presenteando e se paparicando tanto ao longo do dia. É chocolate, parece aqueles glutões, né? É chocolate, é não sei o quê, é não sei o que. Eu vou ficar deitada. E a SESI sabe zero. que me vem a cena? Aqueles imperadores romanos que são bem gordões, assim, deitados. Uma isso pessoa mesmo. abanando ele. Alguém pega a uva, põe na boca dele, porque ele não pode se dar o trabalho de levantar E o outra braço. pessoa faz assim pra mastigar. Só falta. Ó, misericórdia, né? Mas Não é é? isso. Aquelas cenas já que a gente vê assim em filme, vê em pinturas. E parece isso, porque assim, é doido o negócio. Aham. E é muito prazer que as pessoas vão se dando, né? Sem perceber mesmo. O próprio celular é um dos maiores vícios hoje em dia. A gente tá o tempo todo vendo coisa do celular. Tudo bem que a gente trabalha com isso, né? Esse é o Mas problema. as pessoas que não trabalham com isso, elas ficam no trabalho, elas ficam, né, o dia inteiro, elas não conversam com a esposa, com o marido em casa, deixam os filhos de lado e fica no celular, ou até dá pro filho o celular pra assistir coisa, né? E aí ela começa a ficar com esse limiar super elevado e não sabe por que não tá sentindo prazer. E às vezes chega pra gente no consultório e fala: Pedro, eu tô com depressão. Entende? E aí eu falo: tá, mas como é que são seus hábitos? O que você faz durante o seu dia? Você acorda que horas? O que você faz durante o seu dia? Então todo esse estudo precisa ser feito para entender por que a pessoa, na vida que ela tá levando, tá com esse quadro, né? E aí você vai entendendo: ah, você tem que mudar isso aqui, você tem que mudar isso aqui. Mas você sugere um jejum? Sugiro. Que é uma coisa interessante, né? É muito interessante, é muito bom. Porque ela começa a vencer os próprios prazeres, né? Ela começa a vencer ali Porque e construir a a fortaleza. característica espiritual aí, né? É. Né? Porque uma coisa é, isso eu digo muito aqui e muito nas nossas lives também. Você pode... a gente aqui sugere um jejum inicial de um dia de trabalho. Então eu tomo café da manhã e eu janto. Mas vamos dizer, das 9 às 6 eu não como, por exemplo. Você pode fazer isso e quase não sentir fome ou esquecer de almoçar pelas suas muitas atividades. Isso é uma coisa. Outra coisa muito distinta é você, na hora depois de tomar seu café da manhã, entregar um jejum ao Senhor até o horário do seu jantar. Ali, aquilo vai ter uma reação espiritual diferente. Porque ali você está em jejum e não simplesmente deixou de comer. São coisas distintas. Teve um oferecimento, né? Teve um oferecimento. Também, que é também diferente daquele jejum intermitente que as pessoas também. estão acostumadas. Aquilo não tem nada a ver com Nada jejum a ver. espiritual. Nada. Você pode fazer jejum intermitente todo santo dia. Não tem adianta, nada a ver. Não vai ter nenhum benefício espiritual. Nenhum benefício espiritual. Zero. Correto. E eu vi que, por exemplo, tem no seu perfil do Instagram, tem uma pessoa que colocou assim, fez uma pergunta, né? Ah, doutor, eu tô andando em círculos, né? Como é que eu faço para resolver isso? O que eu percebo ali, em outras perguntas que eu vi, outras situações, é exatamente uma questão bem comportamental, assim, né? Que as pessoas estão perdidas, tanto nesse excesso de prazer, como ordenar a vida. Não é isso? Exatamente. E o andar em círculos geralmente a pessoa, ela tá assim disposta a construir um bom relacionamento e ela não consegue. Aí termina o relacionamento. Ou ela tá trabalhando e não ganha o dinheiro suficiente. Ou ela tá na vida espiritual então, de certa forma, existe algo que ela tá desordenada ali em alguma coisa, né? Porque bem ou mal, a gente trabalhando, a gente conquista as coisas, né? Ah, pode não ser aquilo que você desejou. Ah, eu não tenho um jatinho. Porra, também não precisa disso, né? Mas você consegue viver bem. Desde que você tenha essas 5 áreas estabilizadas que a gente conversou, que eu falo no método, né? Desde que você não foque simplesmente numa área. Você tem que... Assim, a pessoa, ela fica assim... Eu estudei hoje o dia inteiro, Pedro, e eu sinto que eu não lembrei nada. É claro, você estudou um dia inteiro. Você tem que ter certos espaçamentos durante o dia. Isso fica muito claro nos estudos, né? Não adianta assim, você estudar um dia inteiro, aí você faz a prova, faz bem a prova no dia seguinte, mas depois você esquece tudo. Por quê? Porque em 9 horas de estudo você não consegue gravar tudo.
Não consegue ficar Agora, retido. imagina para um médico que vai usar isso depois e esquece. Tirou ótima nota na matéria, depois vai usar. Não vai conseguir ser um bom médico. Vai ficar complicado. Vai ficar complicado. E da mesma forma, isso serve para as áreas da nossa vida. Não adianta assim, eu passei o Natal inteiro com a minha família e agora eu passo o resto do ano sem falar com eles. Sabe? Você não está construindo uma relação boa com eles. Assim. Você tem que, assim, ter uma certa constância naquilo. Você tem que ter uma certa capacidade de também organizar a sua vida para que caiba tudo num dia ou numa semana. E assim você vai construir uma coisa sólida e não vai desabar. É a certa disciplina mesmo. Que eu acho que a modernidade veio prejudicar muito tudo isso. Por quê? Porque a gente tem muitas facilidades no nosso dia a dia. As coisas são mais simples. Antigamente as pessoas tinham que trabalhar mais. Aí, não tinha carro, tinha que ir andando até o trabalho, tinha que fazer não sei o quê. Era outro esquema. A pessoa ela era obrigada a ter mais esses, como é que eu posso dizer assim? Não são sacrifícios, enfim, sacrifícios o nome, para poder sair do lugar. Que hoje em dia não, o negócio vai chegando até você, a coisa vai chegando. Então é mais fácil hoje você ficar naquele relaxamento e chutar o balde, aí home office, tá em casa. Pra você já não levantar, já tá de pijama e descabelado, abrir o computador e começar a trabalhar, pra daquilo já te gerar um mal-estar. Você se jogar na cama e ficar lá em cima não é difícil. A pessoa tem que estar muito organizada pra isso. Peraí, eu vou levantar, eu vou tomar banho, eu vou me arrumar. Eu conheço gente que trabalha em casa que se arruma, como se fosse sair. Porque ela falou assim, senão eu me jogo em cima da cama e vou dormir. E mudo, vou lá pra sala, abro o computador como se tivesse chegado no trabalho. Mas quem não consegue ter essa visão, essa disciplina e tudo isso, cai num buraco. Verdade. Cai num buraco enorme. Porque hoje em dia as pessoas, elas querem fugir do sofrimento e buscar o prazer. Total, né? 100%. Sofrer é coisa de maluco hoje em dia. Sofrer é coisa de maluco. Tá maluco? As pessoas pra que você vai andando daqui até ali? Chama um Uber, vai, pega o carro, vai sei lá o quê. Porque não tem o sentido sobrenatural da coisa. Exatamente. E sem o sentido sobrenatural, você simplesmente vai colocar o prazer como Deus. É isso aí, porque é gostoso mesmo. Né? É gostoso mesmo. Gente, Deus fez tudo certinho. A gente é que estraga tudo. Eu vi aqui que você colocou também a caridade. Onde é que ela entra? Em qual lugar que você está falando? No seu curso. Vida em Ordem tem aqui, uma das áreas é a caridade. No antifrágil. Aí, antifrágil. Antifrágil. Uma das aulas que eu boto lá é interessante porque eu crio toda uma explicação assim, por que as pessoas têm que desapegar das coisas materiais, né? E o desapego delas tem que vir com uma ação sobre aquilo, né? Não só, assim, uma ação de não ligar para as coisas, mas simplesmente desfazer de coisas inúteis dela. Coisas que ela não usa mais. Ou de coisas úteis. Ou de coisas úteis também. Simplesmente para ter um benefício espiritual ali. E eu falo para elas doarem, assim, tipo, metade do guarda-roupa delas. Legal. Sabe? Muito legal. E assim, isso vai trazer um benefício para elas, assim, de ver o que realmente importa. Seria o retiro da boa morte. O Bertão sempre fala, tem que fazer o retiro da boa morte. Aquela roupa tá boa, não tá furada, não tá rasgada, não tá nada. Você olhou, já tem, sei lá, 7 meses, há quanto tempo você não usa aquela roupa? Doa pra alguém que vai. É de alguém, né? É de alguém. Na boa, velho. É de alguém. Mas tem gente que é tão apegada que não consegue. Não consegue. Olha, não consegue desfazer daquilo. Isso, assim, algumas pessoas me falam, Pedro, eu não consigo. E aí eu já vejo assim, cara, é isso que você vai focar, sabe? É essa área sua que tá desequilibrada. É a caridade. Ou seja, até chegar e ter uma pessoa pedindo na rua ali uma esmola e você pegar e dar um dinheirinho pra ela. Tem gente que começa, vagabundo, tem que trabalhar. Ele vai pegar o dinheiro e vai encher a cara. E vai no... Pô, aí eu tô com o Ítalo. Pô, não enche o saco. Como é que ele fala? Não enche o saco? Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco, né? Exatamente. Tem lá... Mas cara, não enche o saco. O cara tá ali pedindo, você tem a condição de ajudar. É claro que você tá vendo que é uma pessoa que quer se embriagar. Não, mas outro dia mesmo, a gente tava no sinal, tinha uma mulher com uma criança totalmente torta em cima dela. Totalmente torta. Deficiente, assim, num grau, num sol a pino. Ela tava com uma sombrinha, carregando aquela criança, já grandinha a criança, com fralda. A criança tava sem roupa, só com fralda e toda torta. Falei, gente, porque essa mulher vai pegar esse dinheiro, não vai usar a criança. Isso é um julgamento meu. Ajude, se você pode ali fazer alguma coisa, faz, pô. Coitado, um negócio difícil aquilo ali, pô. Papai do céu tá vendo. A pessoa, ela não liga, assim, de ver um cara, né, um banqueiro que entrou em falência,
entorpecido em bebidas ali num bar porque tá sem dinheiro nenhum. Mas liga de um mendigo tá bebendo. Entende? Né? A pessoa entrou em O falência. banqueiro entrou em falência, aí tá bebendo, enchendo a cara no bar. Tudo bem. Né? Você até ajuda ali. Né? Vou te pagar uma dose aí, irmão. Mas aí o mendigo que tá ali sofrendo, dormindo no chão há anos, todo sujo, né? Que também quer beber a bebida dele pra esquecer esses problemas que ele tá vivendo, a pessoa Não julga. cabe a gente ficar julgando, né? Exato. É uma coisa É injusto, né? O julgamento, né? É tipo a pessoa que julga o cara que tá ali desempregado em casa, né? E ela não julga lá o funk, ela julga mais o desempregado, trabalhador sério que tá desempregado, e não julga, tipo, o funkeiro que tá ali estimulando o uso de drogas. Ela julga mais o cara que tá desempregado, sabe? Por quê? Porque eles acham assim, trabalho é importante. O funkeiro tá trabalhando, então tá tudo bem. Só que ele tá imoral, né? Ele tá imoral. O cara, ele tá sem emprego. É um julgamento injusto. E mas a gente tem os tribunais pessoais interiores que, se a gente não trabalhar, a gente fica muito cruel. Fica. A gente fica muito cruel. A gente já olha pra pessoa, que aquela pessoa passou por você, por algum motivo não te respondeu, não falou. E aí você já olha, tá vendo? O Pedro. O Pedro é um horror. O Pedro é um soberbo. Exatamente. O Pedro é asqueroso. Porque ele passou por mim, não me cumprimentou. Você nem viu a pessoa. Você está preocupado porque a sua mãe passou a noite no hospital e você teve que acudir, foi ajudar o seu pai, 800 pacientes te esperando, não sei o quê. Você nem viu a pessoa. O Pedro fechou o curso agora. De interessante. Eu queria, e ele é um absurdo isso. Mas olha só, o Pedro é inteligente. Absurdo. Presta atenção, já captei Ele tá na nossa escassez. mensagem, amado guru. Eu já captei. E o método antifrágil, com a grande virada, o que ele fez? A pessoa fazendo esse método, ela vai se tornar uma pessoa mais interessante. Vai. Você Pode conseguiu ser. juntar as duas coisas Muito bem, juntas. Vai se tornar. Não é Mas, isso? mas não vem com essa história, não, porque é um interessante pra mim aqui, tá? Pô, sem não vem com essa história pra mim, não, que isso não vai colar, não. Você consegue fazer com que a pessoa se torne mais interessante. Primeiro que ela vai ser uma pessoa mais bem resolvida. Não vai ser uma pessoa tão... Não vai ser chata. É aquela pessoa... Eu concordo com aquela frase. Pessoa feliz não enche o saco dos outros. É verdade. Entendeu? Não, vai ser uma pessoa bem resolvida, vai ser uma pessoa feliz, não vai encher o saco alheio e vai se tornar mais interessante. Com certeza. Não com é? certeza. Aqui, você fez a live e esse curso lança quando? Lançou ontem. Lançou ontem? Ontem. Tá aberto? Tá aberto. Como é que a pessoa faz pra adquirir esse método antifrágil? Como é que a pessoa faz isso pra fazer esse bem-estar? Você que é dodói neném, chegou a sua vez. Vamos lá. Ó, pessoal, é só clicar no link da minha bio. Instagram Doc Pedro Rocha. A Doc, gente, Doc. arroba Doc, D-O-C, Doc Pedro, não tem ponto não, né? Não. Doc Pedro Rocha, você clica lá na bio, aí você pode ver enfim, aí na bio tem tudo lá explicado. Tem tudo lá. Tem um Aí a pessoa sitezinho. vai aprender, tá vendo? Vai se tornar mais interessante, porque vai fazer o método antifrágil. Exatamente. Adorei esse método. Eu também. Vou ver também. Vou te contratar como cópia, então é bom nisso. Cara, você é bom mesmo. Sou melancólico, né? Melancólico é mais profundo. Eu sou sanguínea, não pode ajudar. Eu sou mesmo. Ai, toda vez ele me pergunta isso. Eu sou esquecido, mas além disso... Você é sanguíneo, provavelmente. Colérico, total. Eu sou colérico? Total. Gente, por favor, cartas à redação. Eu vou trazer um especialista aqui. Será que eu sou colérico? Nos temperamentos. Aquele que fica estudando só fala em temperamento. Eu não sou colérico nada, não. É sim, você é, como diz o Gustavo Tomaso, você é o colérico clássico, aquele Será? assim... Acho que não, tô me sentindo mais melancólico. Escreveram olhando pra você como é que você é o colérico. Melancólico eu sei que tu não é. Não, tô melancólico, não. Eu sou um cansado, isso sim. Tinha uma época que ele não sabia nada dos temperamentos, que ele falava assim... Eu continuo sem saber. Aí ele, tem colérico, ele, Kenny, eu acho que eu sou reumático. Eu falei, fleumático, não é reumático. Eu sou reumático. Reumático. Eu sou reumático. Eu falei, mas não tem nada Pela minha idade, eu já sou reumático. Colérico mesmo. Artrite Uma reumática. vez aí, onde é que entra, então? Arroba Doc Pedro Rocha no Instagram. Doc Pedro Rocha. Vai lá na Isso, bio. o link da minha bio tá lá. O Pedro, vê as coisas legais que ele faz. Multiplica. Adorei aquele teu rios lá com reloginho. Você viu? Muito bem feito, né? Gente, adorei que você tá... A Mas coisa não vou tá falar, crescendo. entra lá pra ver, gente. Entra lá pra deixa ver. lá. Muito bom aquilo. Maneiro, né? Maneiro. Muito bom. Muito bem. Pedro, adorei, viu? Muito bom. Eu também. Foi muito bom. A Gostei de conversa ver, foi porque você muito é um cara leve. novo. Você tem quantos anos? 24. Aí, gente,
É um bebê. novo, mas maduro. Ia ser meu filho. Sim, é novo, mas tem maturidade. Um médico, um psiquiatra que vê além do que a gente está vendo. Isso é muito legal. E a gente precisa de outros médicos assim como você. Você tem a história de você também lançar um curso, né, para as pessoas, para tratar dos transtornos mentais. Faça, porque você precisa ajudar muita gente. Exato, esse curso você com vai ajudar certeza cada vez mais pessoas vai ser muito fazendo bem. importante para profissionais, né? Eu tenho focado muito nos leigos, né? Nas pessoas ali que querem um desenvolvimento pessoal puro e simples, mas sem focar na área profissional, sobretudo da saúde. Agora eu pretendo entrar nessa área para auxiliar com esse olhar de corpo, alma e espírito sobre os transtornos mentais que precisam ser tratados da forma correta. Muito bom, isso aí, porque você ainda tem muito bem para fazer. E aí depois vai fazer o curso além da psique. Vai. Isso aí. Ele não é bom cópio, como você pode reparar. Sou péssimo. Eu só sou reumático. Tchau, beijo a todos. Gente, não, antes de beijo a todos, dizer pra vocês o seguinte: compartilha, ativa sininho, dá like, vai aquelas coisas todas. Eu sei que o povo sabe, mas a gente tem que pedir, né? Não esquece. Vai, aperta o botãozinho aí, pô, vamos. Como é que as pessoas vão ver essas maravilhas? Se inscreva no canal. Que Pedro Rocha já falou, exatamente. Se inscreva no canal. O que acontece? O YouTube, ele entende isso e vai distribuindo para mais pessoas. Pô, gente, conteúdo bom a gente não tem que falar. Com certeza. Tem tanto conteúdo ruim por aí, né? Vai conteúdo bom também. Tá bom, o podcast gente. foi maravilhoso, foi um prazer, tá? Muito obrigado pelo convite. Beijo, até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau.